Amados, ontem nós pregamos a respeito da guerra, né? De onde tudo começou, onde iniciou essa guerra. Nós entendemos que essa guerra ela se iniciou lá no céu, se estendeu aqui para a terra e ela está em vigor. E essa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, é contra os espíritos, né? Do mal e as potestades. As forças negativas que tentam nos destruir. Ou seja, nós temos uma guerra na nossa mente, em nosso coração. E eu acho que todos nós temos uma guerra dentro de nós mesmos. Alguns se desabafam, alguns falam a respeito dessa guerra, alguns se sufocam, se deprimem. E a verdade é que temos uma guerra travada. Obrigado, irmã. Ela foi uma jarra, hein? Ó. Amados, como eu falei, nós vamos estudar um pouco de Apocalipse durante essa semana. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 14, tá bom? Eu tentarei ser breve hoje e amanhã, porque amanhã eu sei que tem muita gente aqui que acorda cedo para pegar feira, né? De terça para quarta principalmente. Né, Roberto? E eu tentarei ser breve porque eu vou dizer uma coisa. Só o fato de você ter saído de sua casa para vir até aqui, você já está sendo um grande evangelista. Alguns aqui pregam, alguns cantam, alguns passam a lição, alguns ajudam colocando uma água, alguns ajudam vindo só com sua presença. Mas você é tão importante quanto o que prega, você é tão importante quanto o que louva. E você que saiu de sua casa, do seu edredom, da sua coxa de chenil, e veio para aqui essa noite, você não sabe o tamanho do testemunho que você está dando. Porque eu sei que a luta de vocês é grande, e talvez não, mais grande do que a minha. E a maioria de vocês aqui acorda cedo para ir para a labuta, na terra, mexer com água, esteja fazendo frio ou não. Mas é assim mesmo. Que tu possa trabalhar enquanto tem saúde para quando chegar a idade descansar e desfrutar do trabalho, viu? E eu tenho certeza que Deus vai te dar essa vitória. E é assim, eu acordo cedo, mas eu acordo 4 da manhã para estudar a Bíblia, para fazer uma meditação. Mas eu tenho certeza que é nessa pegada aí de Roberto, muitos de vocês. Então vocês são os verdadeiros mensageiros do Senhor. Que Deus possa dar força para vocês, saúde para vocês trabalhar. E o segredo para vocês continuar firme é colocar Deus em primeiro lugar. Amém. Tem alguém que nos visita aqui que não é batizado ainda? Tem alguém? Aquela irmãzinha lá, essa moça, é parente de alguém aqui? Eu estou vendo ela aqui de ontem para cá. É? É a esposa de Fernando? É? Cadê o Fernando veio? Não, está carregando a luz. É? Muito bem, que Deus abençoe. Não sabia que você era a esposa de Fernando, não. Diga-lhe que eu quero ver ele aqui essa semana, viu? Tá bom? Aquela mocinha também, está aqui, né? Isso, Gilvan, cadê Givanildo? Não veio, não? Pronto. Tá bom. De qualquer forma, sejam todos bem-vindos. Como é teu nome, moça? Lívia. Seja bem-vinda. E você tem uma grande responsabilidade, sabia? Quer que eu diga qual é? Você, olhe bem o que eu estou lhe falando. Você vai ser responsável por converter o seu esposo. Não, você vai ser a propulsora dessa decisão dele. Porque você é inteligente, você é sábio e Deus vai te usar. Tá bom? Não foi à toa que você entrou na família, viu? Tem um propósito. Tem um propósito. Não é só porque é bonitinha, não, é porque tem propósito. Deus age assim. Tá bom? Abriram suas Bíblias, Apocalipse 14? Amém? Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, obrigado, Pai, por este dia de hoje. Obrigado porque o Senhor cuidou de nossas vidas, nos protegeu, nos livrou de muitas investidas do inimigo.
Nós não sabemos e nem vemos, porque o agir do inimigo, às vezes, e na maioria das vezes, é invisível. Quando menos percebemos, estamos sendo destruídos por ele. Mas graças à tua misericórdia e ao teu amor, nós estamos aqui reunidos entre irmãos para nos preencher da tua palavra. Nós te convidamos, por favor, a se fazer presente em nosso meio, precisamente em nossas mentes e em nossos corações, na pessoa do teu Santo Espírito. Por favor, Pai, nos dê compreensão da tua palavra e nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia mais nos aproximar de ti. Nos ajuda e nos torna cego para os atrativos desse mundo que nos afasta de ti cada vez mais. Por favor, e fazer com que possamos enxergar o teu amor e a tua misericórdia enquanto há tempo. Nós sabemos que os dias aqui nessa terra estão abreviados e que possamos enxergar isso, Senhor Deus, e agir o quanto antes, tomando a decisão certa, trilhando nos caminhos certos, vivendo conforme assim diz o Senhor e não assim diz a nossa vontade. Por isso nós nos entregamos nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada. Esteja conosco agora e sempre. Esse é o nosso pedido e essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te pedimos. Amém. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Nós vamos ler só um versículo, porque nós teremos outros sermões dentro desse capítulo. Mas nós vamos trabalhar só o versículo 6, que diz assim, ó, o capítulo 14, versículo 6. A primeira voz, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, língua e povo. Amém? Amém. Aqui faz parte das 3 mensagens angélicas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é fundamentada na Palavra de Deus. Ela tem a Bíblia como única regra de fé. Existem algumas igrejas que é baseada parte na Bíblia e parte na tradição. Não é da vontade de Deus que a igreja se estabeleça em tradições, desde que as tradições vá contra o que assim diz o Senhor. Existem algumas coisas que é tradição que não nos prejudica. Por exemplo, na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão, eu venho, e muitos de vocês aqui, vêm de uma tradição de comer bacalhau. Quem pode comer peixe, certo? Mas por quê? Porque é uma tradição. Pode comer carne? Vocês acham o quê? Normal. Mas tem alguns que não comem, diz que não podem. Desde a quaresma, né? Uns 40 dias antes da pré-sexta-feira da Paixão, já não come carne. Só come peixe. Isso é uma tradição. Mas essa tradição é pecado? Não. Mas existem algumas tradições que nós não podemos compactuar. As festas juninas é uma tradição, mas nós podemos compactuar? Porque é uma festa pagã. Entendeu? Então nós precisamos entender. Nós precisamos entender que existe o que é bíblico, o que assim diz o Senhor e o que assim diz o homem, ou seja, a tradição. E nós temos que viver como assim diz o Senhor e não o homem. E essa mensagem de hoje vai nos dizer um pouco da nossa responsabilidade como servos de Deus. Eu já mostrei para vocês já pegaram um pouco o tema da mensagem, que é anjos sem asas. Quando eu falei que vocês também estão sendo mensageiros do Senhor, que vocês também estão evangelizando, só o fato de vocês vir aqui para a igreja, sair de suas casas. Parabéns, Edilene, por essa iniciativa de vir oferecer água nas cadeiras. Isso é bonito, é bom que as pessoas não ficam se levantando, né? Boa, gostei dessa ideia. Vou adotar essa ideia lá para a nossa igreja. Para ver se o povo não fica... Porque vocês já perceberam que os crentes nunca vai morrer, ter problema renal? Não. Crente não vai ter problema de rim. Porque é o bichinho que bebe água. Haja copo descartável. É sério. Bebe. Menino nem se fala. Afunda o caminho do corredor para o bebedouro. É água com força. Aí levanta e água, aí volta, bota um pouquinho de novo, um pouquinho de novo. Meu Deus do céu. Haja copo, haja água, haja paciência de diácono. Mas essa ideia é boa. Como nós estávamos falando.
Eu já esqueci o que eu estava falando, mas eu vou tentar lembrar aqui, viu? A princípio, eu não sei se eu já falei das tradições, eu já estava até entrando em outro tema. A questão é o seguinte, deixa eu explicar um detalhe para vocês, eu não sei se eu já falei aqui, que eu estou esquecendo de muita coisa. Eu estou passando por um médico, um neurologista, acho que eu já falei, não foi? E sexta-feira agora eu vou mostrar os exames e fazer outros exames. Há uma possibilidade de eu cancelar minha agenda todinha, que já está até março. Porque se ela falar, a médica falar que eu tenho que cancelar, eu vou ter que cancelar. Eu estou tendo esquecimento, dores de cabeça com frequência, depois de, não vou falar exatamente o que, mas depois de uns tempos para cá, eu comecei a sentir isso, e não está bom não. Mas está nas mãos do Senhor, que seja feita a vontade dele, né? Eu não estou aqui para barrão, eu estou aqui de passagem mesmo. Eu quero a eternidade, tá bom? Amados, no início do livro de Apocalipse, nós vimos aqui, podemos ver no capítulo 1 e versículo 3, nós lemos o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Isso aqui é uma outra leitura que nós precisamos entender. Bem-aventurado. Bem-aventurado, seja feliz. É aquele que lê. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita. Mas como é guardar o que está escrito? Guardar para mim e não falar para ninguém é segredo? Não. É absorver o que está escrito e passar adiante. Porque senão o milagre não acontece. Você pai, você mãe, você não tem ideia o quanto é importante você conversar com seus filhos, conversar com as filhas, conversar com o filho, porque o mundo ele é muito oferecido, os atrativos do mundo. E hoje a tecnologia em nossas mãos faz com que os nossos filhos rompam fronteiras que às vezes a gente, não podia, mas se nós preparássemos os nossos filhos para o que o mundo vai oferecer, eles já estariam bem seguros quando o mundo oferecesse, que vai oferecer. Então, quando o seu filho começar a chegar na adolescência, na pré-adolescência, que hoje a pré-adolescência já diminuiu, viu? Antes era aí pelos 12, 13, hoje com 11, 10 já é pré-adolescente. Tu tem quantos anos, Raí? 7. Você ainda é guri. Daqui uns 2 anos, Roberto, tem que chamar no canto e conversar, viu? 2, 3 anos, porque o mundo tá adiantado, então passa à nossa frente. E por que não conversar com os nossos filhos a respeito da palavra de Deus? Sabe qual é o grande erro de nós, adventistas? É que às vezes nós temos um parente na família e aí a gente fala assim, fala de Jesus para essa pessoa, convida para vir para a igreja e essa pessoa às vezes vem uma vez ou outra. Nós oferecemos estudo para o vizinho que mora do outro lado, que mora na outra vila, que mora em outro lugar, mas não damos estudo para um irmão, um pai, uma esposa ou um filho. Você já percebeu isso? Aí você pergunta, tu já deu estudo? Ele já sabe tudo. Quem ensinou? Você ensinou? Como é que ele sabe? Não sabe. Meus filhos, o Miguel tem 11 e o Mateus tem 15. Miguel, quando ia se batizar, e Mateus, eu peguei e dei estudo para eles. A minha esposa, não, para que já sabe tudo? Eu digo, vamos ver se sabe. Sabe nada. Não sabe. Sabe orar, cantar um louvorzinho no pôr do sol, mas tem que conhecer a Bíblia. Nós temos que ser evangelistas do Senhor, temos que ser anjos sem asas, começando aonde, gente? Em casa. Temos que levar a mensagem da cruz para as pessoas e começando pelos nossos. Agora, sabe o que é difícil pregar para os nossos? É porque os nossos nos conhecem. Mas isso não era para ser difícil, era para ser bom. Porque se você não tem autoridade para falar de Jesus para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, você vai ter com quem? A autoridade que eu falo é respeito, não é se sentir superior. Porque se você verdadeiramente for um cristão sincero, as pessoas vão te dar atenção, vão parar para te ouvir. Mas não adianta você tratar a sua esposa com cara feia, com desdém, humilhando, com indiferença, como se fosse um objeto.
Dá um estudo bíblico para o vizinho do lado ali, chega todo sorridente, boa noite, tudo bem, vou morar, minha irmã, em casa, malmente olha para a cara dos filhos e para a cara da esposa, ou para a cara do esposo e para a cara dos filhos. Aí adianta isso? Não. Nós temos que... Algumas pessoas acham que o verdadeiro homem, alguns acham ainda, né? Que o verdadeiro homem é aquele que pressiona várias mulheres. Eu pensava assim. Só que hoje eu descobri que o verdadeiro homem é aquele que impressiona a mesma mulher todos os dias. É difícil, mas vale a pena, é gratificante. Você tem que ser agradável com a sua esposa, você tem que ser agradável com seu marido, você tem que ser agradável com seus filhos. Não finja, o período de máscara já passou. Tem que tirar a máscara, tem que ser sincero. Para que a palavra do Senhor tenha autonomia na sua boca. Você tem que ser verdadeiro e verdadeira. Porque Deus conhece, o ser humano lá fora conhece a aparência. O de casa, ele conhece a sua aparência e o seu interior. E Deus conhece os dois de ponta a ponta. Então nós precisamos ser sinceros para que verdadeiramente a palavra de Deus tenha autoridade na sua boca. Eu duvido se você que é pai, se você que é mãe, orasse com seu filho, orasse com sua filha e mostrasse os caminhos do Senhor, se você estaria sofrendo o que está sofrendo hoje. Eu duvido. Imagina, eu conheço filhos de crentes aí que se afastou da igreja, está fumando maconha, está se prostituindo, não sei o que lá. Sim, Satanás também é crente. Porque crente quer dizer crer. E nem todo que crê obedece. Por isso, quando você decidir tomar a decisão para ser crente, decida primeiro ser cristão. Ser cristão quer dizer seguidor de Jesus. Obedecer aos mandamentos de Jesus. E quando você verdadeiramente se torna um obediente a Cristo, você se torna uma pessoa boa. Você se torna uma pessoa útil. Você se torna uma pessoa agradável. Uma pessoa melhor. Se você é crente e você não mudou o seu jeito de ser com sua esposa e com seu esposo, converta-se. Porque em vez de bênção na sua casa, você está sendo maldição. Amados, a primeira mensagem que nós lemos aqui das 3 mensagens angélicas, diz aqui, vi outro anjo voando pelo meio do céu, né? O versículo 6. Quem é esse anjo? Alguém pode me dizer quem é esse anjo? Somos nós. João, quando ele estava na ilha de Patmos, nós vamos ver sobre isso aqui daqui a pouco, João, ele tinha que escrever, ele recebia a mensagem de Cristo, por isso que o livro de Apocalipse chama-se Revelação, nós vamos falar isso várias vezes aqui essa semana, e ele recebeu aquelas mensagens através de símbolos. Mas por que símbolos? Por que Cristo não passou as mensagens, já que o nome é Revelação, mais claras para João? No período que João estava preso na ilha de Patmos, o cristianismo era visto como seita. E quem fosse cristão era perseguido. João foi jogado num tacho de azeite quente para ver se era morto, mas Deus o poupou sua vida. E o imperador da época, percebendo que ele não morreu, mandou isolá-lo na ilha de Patmos para que morresse lá. Porém, por providência divina, Deus começou a mandar as mensagens para João através de símbolos. E através de símbolos ele mandava para os outros que estavam no campo pregando a mensagem. Para as outras igrejas. E é por isso que Apocalipse é todo em símbolos. E cada símbolo tem um significado. Então aqui, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Esse anjo somos nós. Tanto em hebraico quanto no grego, a palavra anjo significa mensageiro. Mensageiro. Ok? Em Mateus 11, 9 a 10, Jesus faz menção a João ao falar que ele enviou o seu mensageiro para lhe preparar o caminho. João foi como uma espécie de anjo. Em outras palavras, tanto os seres humanos quanto os anjos são mensageiros de Deus. Nós sabemos que Cristo nos confiou uma missão. Cristo confiou alguma missão a você? Amém? Confiou? Amém. E qual foi a missão? Você que já se batizou. Você está pregando? Pregar não precisa estar com o microfone na mão e vir aqui no púlpito, não. Dando um estudo bíblico já é uma pregação. Orando com uma pessoa já é uma pregação. Vindo para a igreja já é uma pregação.
pedindo perdão pela besteira que falou, que fez com alguém, já é um testemunho e já é uma pregação. Reconhecer que você é falho, é falha, é uma pregação. Demonstrar uma mudança na sua vida, nas suas atitudes, já é uma pregação. Todos nós somos mensageiros do Senhor. Está pensando que é fácil ser crente? Aliás, ser crente não é difícil, é fácil. Ser cristão é difícil. Ser um verdadeiro cristão. Isso não quer dizer que o cristão, o verdadeiro cristão, ele não vai pecar. Ele vai continuar pecando até a volta de Cristo. Porque é uma luta constante, igual nós falamos ontem. É uma guerra que só irá findar quando Jesus voltar. E então o que é que eu devo fazer? Perseverar. Não desistir. Caiu? Olha para cima, ergue os braços que Jesus te levanta. Não pode desistir. Amados, em Mateus 28, 19 e 20, nós também temos a mensagem do Senhor, que diz o seguinte, olha, bem conhecida. Mateus, se quiser acompanhar, tudo bem, se não, só ouça. Eu vou ler para que você entenda. No finalzinho do livro de Mateus, nós vemos que Deus, ou Jesus Cristo, nos incumbiu de uma mensagem, de uma missão, que nós todos, só os que estão ouvindo, viu? Aqui é só para quem está ouvindo. Jesus, aproximando-se, falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa mensagem é só para quem está ouvindo. É para todos. Todos. Todos nós temos uma missão a ser desempenhada. Mas eu ainda não descobri a minha, anjo. A sua é a mesma minha. É apresentar Cristo para o mundo. Porém, você apresenta do seu jeito, eu apresento do meu jeito. Porém, como assim diz o Senhor. Aquela guerra que nós estudamos ontem, que está travada na nossa, foi iniciada no céu, desceu para a terra e continua aqui, nas nossas mentes, diariamente, ela só vai nos alimentar, nós só vamos nos alimentando para ficar forte nessa guerra espiritual, quando cada dia mais nos preenchemos da palavra de Deus. Eu já li a Bíblia, eu não lembro se foi 8 ou foi 9 vezes. Eu costumo ler 2 vezes no ano. Esse ano eu vou ler 2 vezes. E se você me perguntar, Gil, tu sabe tudo de Bíblia? Não. Lógico que não. Eu não tenho como, o HD já está, ainda mais agora está meio bugado, não tem como processar tanta coisa. E todos os dias eu me surpreendo com a palavra de Deus. Verdadeiramente a palavra de Deus se renova todos os dias. Todos os dias, às 4 da manhã, quando eu estou lendo a Bíblia, eu me surpreendo com uma descoberta nova. Você entendeu o tamanho da responsabilidade que está em nossas mãos? De aprender para ensinar? Aprender para resgatar do lamaçal do pecado? Você tem ideia do tanto de pessoas que nunca abriram uma Bíblia para ler? Você tem ideia do tanto de pessoas, alguns porque não têm leitura, mas alguns porque não têm estímulo de alguém para poder ler. Existem pessoas que vivem só em função do trabalho, do dinheiro, do ter e ser, para morrer e deixar, sabe lá para quê ou para quem. Acham que vão viver aqui a eternidade. Se preocupa tanto pelo ter que esquece de viver. E nenhuma correria dessa pelo ter, a vida está ceifada e condenado por toda a eternidade. Condenado à destruição. Por que eu estou aqui? Por que eu trabalhei durante o dia, nem descansei? Nem descansei e vim para aqui. Porque eu tenho que fazer o papel desse anjo sem asa. E você não veio aqui à toa também, você veio porque a sua função é a mesma minha. Você precisa ouvir, aprender para ensinar. Essa igreja aqui é um exemplo, eu já falei e vou repetir, para que vocês não se envaideçam, mas que vocês glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Essa igreja de Mauro Rodrigues, ela está bem falada na região toda. Eu me lembro quando preguei aqui a primeira vez para 8 pessoas. E depois 16, e hoje, para a honra e glória do Senhor, já tem uma boa quantidade de pessoas. E para que não diminua,
vocês têm que dar os braços, unir forças, ignorar as picuinhas, perdoar mais, não apontar os defeitos dos outros. Se o teu irmão ou a tua irmã está com um defeito que você sabe, que você está vendo, você quer ajudá-la, não conte para outro, chame ela e converse. Porque talvez o dela está feio porque foi exposto, e o seu que está encoberto? Como é que fica? Haja com as pessoas como você quer que hajam com você quando você precisar, ou com alguém que você ama. Porque enquanto vivermos aqui na terra, iremos pecar. E Deus ama o pecador. Porém, Ele não quer que nos tornemos pecadeiros. A diferença do pecador para o pecadeiro é aquele que pratica o pecado por prazer e constantemente peca. Mas aquele que erra, que cai, que peca e se arrepende, ele é pecador. Ele se arrepende? Ele vai pecar de novo? Vai. Mas ele vai se arrepender de novo? Vai. Enquanto ele puder se arrepender, o anjo passa a borracha no seu pecado, limpa, escreve uma nova história. É assim que funciona. Amados, ainda estamos vivendo o tempo da misericórdia de Deus. Sua mão ainda está estendida. Está ouvindo, visita? A mão do Senhor ainda está estendida. As boas novas do Evangelho. As 3 mensagens angélicas constituem uma espécie de comissão para todos nós nos últimos dias. Quando lemos o versículo 6, vemos que João fala de um anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno nas mãos para pregar aos que habitam na face da terra, a cada tribo, nação, língua e povos. Evangelho significa boas novas. E boas novas quer dizer o quê? Boas notícias. Boas notícias. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de ir na casa da vizinha para levar más notícias, vá para o joelho, ore, se converta, controle a sua língua. Você é uma mensageira do Senhor, não é do cão, não. Se a sua boca vai ser aberta, eu estou falando para masculino e feminino, para vocês, para mim e para vocês. Se a nossa boca vai ser aberta para falar algo maléfico, é melhor que mantenha fechada. Porque quanto mais você abre para falar de alguém, quanto mais você abre a sua boca para falar besteira, para falar da vida alheia, mais você mancha a imagem de Cristo que é em você. Não é crente? E por que é tão fofoqueira? Não é crente porque é tão fofoqueiro? Que crente é esse? Fala do próprio irmão lá da igreja, imagina, eu vou lá para aquela igreja? Vou não. Um grande erro que acontece. Você se desentende com seu irmão, chega para um que não é cristão e fala da situação para o outro. Você está sendo o mensageiro de Deus ou do cão? Precisa responder, não? Cala a tua boca, como diz os mais velhos, marra na barra da saia, e vai orar, pede perdão a Deus pelo teu desejo, pela tua ânsia de fofocar, de falar do teu irmão e da tua irmã. Eu não estou pedindo para você camuflar o erro dos outros, não. Mas você não é juiz, você não vai resolver, vai? Então, para que falar? Se não vai ajudar, cala a boca. Existem algumas situações, e agora mesmo no São João, um monte de crente foi para o forró. E aí? Eu soube de alguns que foi. O que é que eu deveria fazer? Procurar o pastor e falar ou procurar o crente lá e dar uns conselhos? Dá uns conselhos. Dá uns conselhos. Tu fez errado. Tu tem que ser disciplinado. E aí? Depende da reação da pessoa, e você não vai participar dos outros. Você ignora. Ora. Peça que ele se redima diante de Deus. Agora, se a pessoa continua, aí você leva para o ancião vai procurar o pastor e vai resolver a situação. Mas primeiro, antes de você falar do seu irmão, converse com ele. Veja qual é a real situação dele. Quando sua irmã chegar de cara fechada na igreja, ou seu irmão, não fique chamando de metida, não, de aparecida. Você sabe se ela comeu hoje? Você sabe se ela não está com problema de saúde? Você sabe se ela não está com problema grave, precisando da sua ajuda, do seu ombro em vez da sua língua? Que tipo de mensageiro nós estamos sendo? Nós precisamos entender que temos uma função.
Nós temos uma missão: levar as boas novas. E as boas novas é pregar o Evangelho, é levar boas notícias para as pessoas. E quais são as boas notícias? Dizer para as pessoas: prepara-te, Jesus está voltando. E como me preparar, Gil? Buscando a presença de Deus diariamente. Através da leitura da Bíblia, através da oração. É preciso levar a mensagem de alerta para as pessoas. Eu tenho visto muitas famílias destruídas por falta de orientação desses mensageiros sem asa. Eu vi ontem, domingo, teve uma programação lá em Capim Grosso, dos desbravadores, e eu fui para lá, ia ter uns batismos, e eu havia feito uma semana de oração na Sariema, no povoado, um bairro fora da cidade, e tinha uma menina ia fazer 15 anos, ela estava com uma criança no colo, uma menininha, e a barriga já grande. Eu olhei assim, essa menina tem quantos anos? Acho que tem 14. Aí ela frequentou a semana de oração toda. Eu orei com ela e tudo. A mãe dela tinha mais uns 3 e estava com a barriga assim também. Eu terminei a semana de oração, a mãe dela foi e se batizou. Uma coisa que eu não concordo. Para se batizar alguém, precisa dar estudo. A pessoa tem que conhecer a respeito da vontade de Deus, para que viva a vontade de Deus, não a vontade do homem. Ela se batizou numa semana, na outra foi para o arraiar, tomar cachaça. Aí anteontem, eu fui lá e vi que ela ia se batizar, a filha dessa mulher. Ela já estava com a pequena e agora o outro pequeno. Aí eu fiquei, como é que essa mulher vai ficar com 2 filhos no braço agora? Aí está sempre pedindo um para segurar e ela segurando o outro. Aí eu fico pensando, o que foi que faltou na vida dessa jovem? Será que alguém conversou com ela? Será que ela teve o conhecimento da palavra de Deus? Porque eu duvido se a pessoa tiver a orientação de Deus, do que Deus quer para a sua vida, se você vai destruir a sua vida. Não é que um filho seja destruição, mas é que bagunça muita coisa na vida de uma jovem de 14 anos, que não tem pai e a mãe é pior do que ela. Eu olhei para as crianças, chega e me cortou o coração. Eu digo, tu vai se batizar hoje? Ela vou. Tu já estudou a Bíblia? Já te deram estudo? Mais ou menos. Qual é a probabilidade dessa criatura continuar firme nos pés do Senhor? É muito pouca. Dei alguns conselhos, mas eu penso, se tão somente alguém tivesse orientado essa jovem, que ela tinha que se preparar para o céu. Porque quando nós nos preparamos para o céu, nós temos qualidade de vida aqui na terra. O namoro tem respeito. Mas Gil, tem um monte de crente aí que começa a namorar, no outro dia já está prenha. Crente, mas não é cristã. Crente, não é cristã. Pode acontecer com a filha minha que eu não tenho, mas pode acontecer com alguém que eu amo. Mas quando verdadeiramente você leva a sério a palavra de Deus, quando verdadeiramente você entende que tem uma missão, que Deus lhe confiou essa missão de pregar o Evangelho, de ser seu representante aqui na terra, você não desonra a Deus, não desonra pai, não desonra mãe. Você se capacita para o céu. Porque você tem a sua vida alicerçada na rocha e baseada em princípios. Você vai entender que o namoro tem um certo limite. Eu falo para o meu filho Mateus, já tem 15 anos, só que está do meu tamanho já. Vai fazer 16 ano que vem. Eu digo, Mateus, filho de crente não fica. Filho de crente namora para casar, filho. Filho de crente tem que olhar para a moça e dizer, aquela eu vou namorar. Mas você tem que olhar e dizer, possivelmente ela vai ser a mãe dos meus filhos. Eita, pai, já é para casar com a primeira? Eu digo, não. Mas filha de crente, ou melhor, a filha de senhor ninguém não é tirar gosto na sua boca. Não é só para pegar e experimentar. Se todos os pais fizessem isso com seus filhos,
nós teríamos muitas gravidezes indesejadas. Eu evitava muitas gravidezes indesejadas. Muitas crianças deixavam de sofrer por conta de nascer de pessoas que não têm capacidade nem de se criar. Imagine criar outra pessoa. Eu preciso orientar o meu filho que ele não pode estar passando a perna na filha dos outros. Você precisa orientar a sua filha que ela tem que honrar a Deus. Você é o primeiro mensageiro do Senhor dentro da sua casa. Aí você fala o que foi que deu errado, porque você só pensa em ganhar dinheiro. Você só pensa em ter, em querer. E agora, Gil, o que fazer? Arrependa-se! Arrependa-se que dá tempo. Eu tenho conversado com meu filho, mas será que os pais têm conversado com suas filhas? Tem hora que eu chego lá na loja e está lá ele, e chega um bocado de piriguete no pé. Quando eu passo, eu já boto aquele rabo de olho feio, assim, ó. Eu pensei, eu sou pai de 2 meninos, mas eu não sabia que a gente ia ciumar de filho homem. Lógico que eu ciúmo. Porque se meu filho engravidar a filha de alguém, aquela criança é meu neto. É sangue do meu sangue. Eu vou ter que amar como meu filho. E se for de uma pervertida? De uma usuária de drogas? Que vai botar meu filho no caminho da perdição? Então a preocupação que eu tenho com meu filho, você tem com sua filha, você que é pai. Porque a mulher, ela tem toda a essência, todo o poder de sedução. E o homem, quando ele bate o olho num rabinho de saia, ele fica peneirando assim, feito um animal querendo derrubar a cerca. Ele não pensa nas consequências. Então nós, como pai e mãe, nós precisamos ser mensageiros do Senhor dentro de nossas casas. Primeiro passo para você ter um filho e uma filha que viva de forma que lhe traga prazer e alegria, é você orientar como ela deve viver. Não é só mandar, não é só gritar, não é bater. É caminhando na frente que se ensina o caminho. Ah, eu não queria que meu filho bebesse. Eu não queria que minha filha fosse para a festa. E por que você bebe? E por que você vai? Ah, mas eu sei me comportar, eu sei beber, eu sei entrar e sei sair. E por que você acha que ele também vai achar que não sabe? Ou ela? Ele também, não, eu vou e me garanto, mas ninguém se garante nesse mundão. Então a melhor maneira de criar filhos é mostrar o caminho certo, é seguir o caminho certo. Me lembra até uma reflexão que conta que o pai disse: filho, preste bem atenção. Cuidado onde você pisa. Ele diz: não, pai. Cuidado do senhor. Como assim? Me respeita, moleque. Não, pai. Cuidado do senhor, porque eu estou apenas seguindo os seus passos. Está entendendo aí? Ou tem que desenhar? Você entendeu que você tem uma responsabilidade? Você que é pai, você que é mãe, de conhecer a Deus e apresentar Deus para o seu filho e para o mundo? Porque senão você vai sofrer, seu filho vai sofrer, sua filha vai sofrer, seus pais irão sofrer. Mas Gil, se eu fizer a minha parte e der tudo errado, não tem problema. A sua consciência não vai lhe acusar. Porque você entenderá que você fez a sua parte. Amados, o Evangelho é boas notícias, mas que boa notícia? A notícia é boa e cheia de esperança, é sobre Jesus Cristo e sua segunda vinda. Sua segunda vinda aqui à terra. O Evangelho é a boa nova do que Jesus fez por todas as pessoas do mundo. O Evangelho eterno, ele foi formulado para nós desde a eternidade. Ele permaneceu oculto até ser manifesto em Cristo. Se nós formos para Efésios 1:3, quem quiser acompanhar, fique à vontade. Quem não quiser, só ouça. Efésios. Bendito, perdão, 1:3-4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Antes de quê? Da fundação do mundo. Amados, a salvação é para todos. Antes mesmo de existirmos, o plano de Deus era que todos tivéssemos a salvação nele. Isso não quer dizer, como algumas igrejas pregam, que nós somos predestinados para ser salvos e nada nos tirará a salvação. Algumas igrejas, eu não vou falar a religião, que não é certo, cada qual no seu quadrado, diz que esse nasceu para sofrer. Já ouviu falar isso? Esse nasceu com sorte. Como é o nome da tua sorte, Roberto? Acordar às 2? Viu o nome da sorte de Roberto? A probabilidade de a sorte de Roberto lhe tornar um homem realizado é grande. A sorte de Roberto vai lhe dar carro, se é que já tem, creio que sim, para trabalhar. Vai lhe dar casa, vai lhe dar saúde, porque se ele tiver recursos, e agora servindo a Deus, olha como está bonito. Quando eu conheci Roberto ali, estava ali no canto, parecendo um Xangó ali. Eu olhei lá, tu lembra a primeira vez? Ele ficou bem ali, ó. E eu orei por tu e falei o quê? Você vai se batizar, não falei? Eu falei. A senhora veio também para o apelo, a mãe dele, irmã Marlene, veio. Eu não gosto de chamar homem de bonito não, mas tu tá lindo hoje. Sério. É porque o brilho de quem vive no Espírito Santo é diferente, gente. Olha para a cara de Gilson. Olha para esse homem. De mim, Gilson, né? Olha que casal como tá bonito, Glória, mas Gilson. Até o sorriso deles estão mais bonitos, gente. Quando nós servimos a Deus, nós nos tornamos mais bonitos. Sério. Pega uma fotografia sua, de alguns anos atrás, e compara com a hoje. Eu estava olhando aquela foto que a gente tirou aqui ontem. Gente, eu fiquei maravilhado de ver como vocês estão bonitos. Sério. O Senhor sabe que eu não estou sendo hipócrita. Eu estou sendo verdadeiro. Nós nos tornamos pessoas bonitas quando nos aproximamos de Deus. Porque Deus é perfeição e nós somos a sua semelhança. E quando verdadeiramente nos aproximamos com sinceridade, Dilton, de coração, nasce até uma criança linda. Olha, eu não disse que Deus existe? Essa menina é um anjo, é coisa linda. Dê para mim que eu crio. Já tem gente querendo, não tá? É linda essa menina. Sabe o que é isso? Joelho no chão, viver na presença de Deus. Deus honra. Quando você vive na presença de Deus de coração contrito a Ele, Ele te honra. Não importa as decepções que você já passou na vida. O segredo é perseverar. É ser sincero. Não é questão de sorte. Bem verdade que Deus age, mas o agir de Deus é assim, ó. É divino humano. É você aqui tentando, Deus te ajudando. Ele de cima te ajudando e você de baixo tentando. Aí você alcança. Agora você que quer ter sorte, bota uma rede na varanda. Tá aí um Roberto para ir pirar trabalhar e tu balançando a rede. Vai. Depois Roberto compra um carro novo e fala, tá roubando. E tu lá, miséria, não tem nem o que comer. Né? Ali homem de sorte. Olha para lá. E eu não tenho nada. Eu não vai ter nunca. Porque além de ser preguiçoso, tem um zóio grande. Todo preguiçoso é assim, tem um oi grande. O oi maior do que a barriga. O verdadeiro cristão, ele trabalha, ele vive do suor do seu rosto, ele procura ser fiel na obra do Senhor. Ele não é mesquinho, ele não é avarento. Porque se você frequenta essa igreja e você vê que essa igreja está caindo aos pedaços e você não se sensibiliza, que tipo de crente você é? Sanguessuga de irmão? Sabe que tem conta para pagar, mas você simplesmente tem uma lacraia no bolso? Sabe o que é lacraia? Escorpião. É. Como você quer que Deus te abençoe se você é mesquinho? Se você não ajuda? Se você não colabora de forma nenhuma? Você não é mulambo só para fazer volume? É.
E olhe que essa igreja, ela não prega o evangelho da prosperidade. Eu não estou falando aqui que quando você é fiel e fica devolvendo tudo, você vai ficar rico, não. Eu estou dizendo que quando você é fiel, Deus olha para a tua fidelidade e te recompensa. Porque você é fiel a Deus porque você já recebeu. Concorda? É assim ou não é, Roberto? Você nunca vai encontrar um servo do Senhor para dizer para você aqui, ó, ei, vá para Ipirá ou para onde quer que seja, vá vender e traga metade e bota aqui na igreja que Deus vai te dar o dobro. Se alguém pregar essa mensagem aqui é do cão, repreenda. Não existe isso, não se faz barganha com Deus. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. Mas você foi sua viagem, você trabalhou, Deus te abençoou, você conhece a sua obrigação para com Deus. Não negligencie a sua obrigação para com Deus. Não seja um peso morto para os seus irmãos. Você precisa colaborar para que a obra do Senhor cresça e muitas outras pessoas possam ser alcançadas. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é só pregar. Não é só cantar. É ser fiel em todas as situações. Amados, antes mesmo de existirmos, o plano de Deus era que todos tivéssemos a salvação nele. Isso não quer dizer que somos predestinados para a salvação. O plano de Deus para a humanidade é que todos tenham oportunidade de ser salvos. Porque Cristo morreu por todos. Porém, nem todos serão salvos. Cristo morreu por todos. Mas nem todos serão salvos. Por quê? Você quer saber? Porque não aceitam. Porque não aceitam. E eu vou vir a semana toda aqui. Aí você vai dizer assim, você vai vir uma noite, 2, 3, 4, e simplesmente veio. E nada mudou da sua vida. Aí eu pergunto para você, você quer que Jesus volte? Se eu perguntar aqui agora, para todos aqui, quem quer ver Jesus voltar? Todo mundo? A minha irmãzinha lá no canto não quer ver Jesus voltar, não? Quer? Amém. Agora vem a resposta. Se ele voltar hoje, seja sincero, não me responda. Vale para todos, não é só para as visitas. Se Jesus voltar hoje, na sua concepção, na sua mente, você acha que vai ou fica? Quando você for orar hoje antes de dormir, responda para você mesmo. Como tem sido a tua vida diante de Deus? Qual é o teu compromisso com Deus? O teu coração é do mundo ou de Deus? Que lugar ele ocupa nos teus planos? Primeiro ou último? Deus para você é o primeiro ou ele é simplesmente o pneu de estepe? Eu saí de casa agora, ontem, hoje. Se vocês me perguntassem se eu olhei o pneu de estepe para saber se está cheio ou vazio, eu vou dizer que não, que eu esqueci. Mas eu deveria ter olhado. Concorda? Porque se estourar um pneu na estrada, eu vou precisar do... Quando a tua vida der errado, tu vai precisar de quem? De Deus. E onde Ele está? Aonde Deus está na tua vida? No lugar que você deixou. No mesmo lugar que você deixou. Lugar nenhum. Ou no seu coração. Ou na sua mente. Ou na sua maneira de viver. Por isso, aproveita a oportunidade. E seja fiel a Deus. E Ele vai te honrar. Pode ter certeza. Ele vai romper barreiras na sua vida que você nem imagina. Ele vai derrubar muralhas para que você tenha vitória. Agora você precisa ser fiel. Você precisa falar de Deus com amor. Você precisa ser crente não para se aparecer. Você precisa ser cristão para salvar vidas. Para tirar pessoas do lamaçal do pecado. Para pregar para os drogados. Para as pessoas que estão usando drogas e não conseguem se libertar. Para as jovens e os jovens que estão se prostituindo. E você só está apontando o dedo e virando a cara de lado. Sabe quando você vai sentir o desejo de pregar para as pessoas?
Quando você vê seu filho ou a sua filha nas garras do inimigo, no lamaçal do pecado, aí você vai ver o quanto é importante a mensagem das boas novas do Evangelho. Pense bem. Você não está aqui só para encher banco e enfeitar a igreja. Você é um anjo sem asa. E Deus te confiou a missão. Levar as boas novas do Evangelho. Pense bem. Amados, eu quero encerrar essa mensagem de hoje contando para você uma reflexão que eu já contei aqui, eu acho. É tantos lugares que a gente esquece. Vai cantar mais uma vez, Júlia? Um homem nos Estados Unidos, ele era um equilibrista, aquele povo que caminha em cima de cordas. Ele estava querendo atravessar o despenhadeiro do Niágara, na América do Norte. Existe o despenhadeiro do Niágara, que é uma profundidade absurda, montanha de um lado e montanha do outro. Ele mandou que esticasse um cabo de aço e ele caminhou de um lado para o outro. Se ele caísse, até o retrato caía da parede. Morte fatal. E multidões ficavam de lá, à beira do penhasco, batendo palma e gritando: vai, vai, vai. Porque assim, o povo gosta de ver a desgraça dos outros, né? E ele foi, passou e voltou. E ele foi agora e disse: agora eu vou atravessar de novo, mas com um carrinho de mão. Vocês acreditam que eu consigo? Todos gritaram: sim, nós acreditamos. Tem certeza? Acreditamos sim. Vá que nós acreditamos em você. Você consegue. Sendo assim, qual de vocês é o primeiro a entrar no carrinho? Eu perguntei ainda há pouco, quem quer que Jesus volte? E todos disseram que sim. Quem quer se preparar para a volta de Jesus? Aproveite as oportunidades, porque a vida é feita de oportunidades, não de sorte. A sua sorte é você que constrói. Pense bem, se você está vivo ainda, é porque Deus quer mudar a tua história, mas para melhor. Pode vir, Júlia. Depois que Júlia cantar, eu estarei orando para que você tome a sua decisão, para que você possa dizer em alto e bom som: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, obrigado, Pai, por esses momentos que passamos aqui juntos, entre irmãos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem um Evangelho eterno para nós, para nos transformar, nos moldar e nos tornar novas criaturas. E ao sermos impactados com esse Evangelho eterno, que possamos passar adiante o bastão da Tua Palavra, que possamos levar a mensagem da cruz aos quatro cantos do mundo, Senhor. Que possamos começar aos quatro cantos de nossas casas, de nossas famílias, de nossa comunidade, de nosso bairro, de nossa cidade. E que possamos alcançar muitas outras pessoas por toda a extensão desse mundo. Por favor, Senhor, nos capacita para fazermos a boa obra, para levarmos a boa nova do Evangelho. Ainda que às vezes não venhamos sentir a vontade, o desejo de pregar a Tua Palavra, que o Senhor possa, Senhor Deus, nos incomodar através do Teu Santo Espírito, a entender, Senhor Deus, que cada vez que falamos mais de Ti, cada vez que pronunciamos o Teu nome e o Teu plano para nossas vidas, para as outras pessoas, mais nos aproximamos de Ti. Amém. Por favor, Pai, nos capacita para o céu, perdoa os nossos pecados que não são poucos e nos ajuda a viver na Tua presença. Amém. Eu te peço que o Senhor proteja cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram, que os pais possam amar seus filhos, amar suas esposas, que suas esposas possam amar seus filhos e seus esposos, que possam se amar e se respeitar, que possam te convidar para ser o Senhor de suas vidas. Amém. Que possam ser verdadeiros mensageiros do Evangelho a começar dentro de suas próprias casas. Por favor, Senhor, abençoa o Teu povo e nos dá uma noite de paz. É o que te pedimos e te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.